E há algo de interessante nesta figura, ou ambígua, ou complexa, ou múltipla, nesta figura do António Ferro, porque o António Ferro, que vem aqui dos anos 10 e 15 como editor de várias revistas, incluindo da Ilustração Portuguesa, foi também era uma pessoa muito próxima da geração de Orfeu e que fez parte mesmo do Portugal futurista. Na altura dizia-se que foi ele que assumiu a edição do Portugal Futurista porque era menor de idade e que, portanto, se houvesse problemas com a justiça, ninguém seria preso. E este percurso pela modernidade artística para chegar à criação dos bailados portugueses Verde Gaio, ou para encabeçar a política de espírito do Estado Novo, é um percurso bastante peculiar e, não sei, complexo. O que é que dirias que é? É um percurso surpreendente, talvez. Até porque os próprios bailados portugueses Verde Gaio, eles surgem, uma ideia do António Ferro, quase como um projeto pessoal, e que é esta vontade de criar uma companhia de dança portuguesa. Ele, nos anos 21, ele escreve, ou dá esta entrevista em que ele diz: Portugal, meu amigo, eu já o disse a algures, ou será um baile russo ou não será. E é muito icónico esta maneira de falar e que remete à presença dos balé russos em Portugal em 1917 como exemplo da modernidade e como exemplo de uma companhia que resulta das mentes brilhantes do seu tempo, das mentes brilhantes das artes plásticas, das mentes brilhantes da música, da dança, e desta forma os bailados portugueses tentavam espelhar um pouco esse mecanismo de ação dos balé russos, mas com temas relacionados com a Portugalidade e com autores portugueses. Sim, eu acho que aqui também importa ver o tempo, ou seja, como o João estava a dizer, os bailados Verde Gaio terão sido feitos com dinheiro remanescente da Exposição do Mundo Português. A Exposição do Mundo Português é esse momento em que, em plena Segunda Guerra Mundial, se diz: estamos à parte disso, temos este passado inteiro a escudar-nos e fazemos o mundo está todo em guerra, estão-se a defrontar formas distintas políticas. Portugal, no início, até estava com os alemães, é ambígua a sua posição, vai começando progressivamente a estar com os aliados, mas os bailados portugueses Verde Gaio são feitos logo a seguir a isto. E, de facto, os temas que eles vão mostrar e a ideia de nação... Eu acho que é também preciso entendê-los como marcados por este mundo em guerra. E é como se aqui isto está tudo em suspenso, essas coisas não se falam. E se insiste nestas... Eu penso que o filme Fantasia Lusitana, do João Canijo, que é feito com filmes de arquivo com testemunhos de estrangeiros em Lisboa durante a Segunda Guerra Mundial, mostra bem isso, essa suposta a historicidade em que Lisboa estaria, que não é nada, não é? Mas pronto, isto para dizer que é importante também perceber que, ao mesmo tempo que os Verde Gaio vão atuar, a Josephine Baker vai passar no Teatro da Trindade também, ou seja, está esta Lisboa supostamente cheia de espiões a passar, mas a ideia que se dá de Portugal aos próprios portugueses e para fora seria supostamente esta que está também a começar, ou seja, há uma grande pobreza nesta altura e muito do que vai ser a construção efetiva do Estado Novo ainda não se deu. Sim. Sim, mais tarde vem-se a descobrir, ou vem-se a saber, que esta atuação da Josephine Baker em Lisboa foi feita como espia, foi encenada como espia para a França, para o governo francês. E não deixa de ser curioso que, quando ela faz a sua atuação em Lisboa, fala com o Francis Graça,
Verde Gaio, e com a Ruth Walden, primeira bailarina dos Verde Gaio. Então há todas estas interações que são muitas vezes não sei se não sabemos se são intencionais ou não são, mas que acontecem e que lançam vários cruzamentos. Bom, a guerra acabou e de repente já não pode ser... A própria estética dos Verde Gaio já não serve tão bem. Portanto, progressivamente o Francis está mais velho, o António Ferro, os departamentos de propaganda já não se querem como se queria, portanto o António Ferro vai começar a ser progressivamente afastado. E o que se vai ver nos anos 50, que até dizem que é um período de um silêncio de chumbo, mas quando nós olhamos para eles, o que nós percebemos é que é o eclodir de uma série de coisas de renovações que se criam com o fim da guerra e a abertura de uma série de espaços. Ou seja, o Carlos já falou nestas danças todas que chegam anglo-saxónicas, portanto, muita presença dos Estados Unidos, também de Londres. Há uma grande... Por exemplo, acho muito curioso que o manifesto da Margarida de Abreu é bilingue. Ela dá-se ao trabalho de ter a coisa publicada em português e em inglês, portanto, há esta... Ou seja, e aqui quero reafirmar a questão do projeto de fazer uma história da dança portuguesa, quando uma pessoa olha efetivamente para as práticas, são práticas transnacionais, portanto não há uma especificidade portuguesa, ou é preciso perceber estas contaminações. Acho que a presença desta influência inglesa é bastante considerável e pronto, aqui há a abertura de uma série de espaços onde um cultivo cosmopolita acaba por fazer parte de uma dissidência explícita do regime, mais ou menos explícita, mas pronto, mas isto vai ser importante para fazer com que se chegue a 58 e o Humberto Delgado tenha o peso popular que tem, tenha o apoio popular que tem. E de repente é interessante perceber, e vai-se perceber como vamos chegar aos anos 60 e alguns destes bailados, não ainda do Círculo de Iniciação Coreográfica, mas ali à frente, parecem ser em si mesmos uma forma de dissidência. E isto é importante. Por outro lado, vai haver, à medida que a figura do Francis vai declinar, a figura da Margarida de Abreu vai se institucionalizar mais. Ou seja, o Portugal saído do pós-guerra, a sua elite também precisa de ter um balé, de alguma maneira, europeu ou cosmopolita, por assim dizer. E, portanto, se calhar eu levava-vos até aqui. Portanto, há uma abertura de espaços, há a presença de danças, de companhias com estéticas mais modernas e começa a haver uma vontade em Portugal também, se poder praticar esse tipo de danças. Temos aqui uma coisa que me parece bastante importante, o rock and roll, por via do cinema, e uma certa exuberância da juventude e uma certa modos de vida que não são os preconizados pelo regime. É muito importante aqui o início, o arranque da televisão, que, curiosamente, uma das primeiras coisas que vai mostrar vai ser dança, justamente, e, pela mesma altura, há a instauração da Fundação Calouste de Gulbenkian em Portugal, que vai ser, por si só, um fator de alteração dos equilíbrios do regime. Ou seja, a Fundação tem de tal modo dinheiro e acaba por representar um território internacional que não tem, de facto, tout court, não tem de ter tout court, embora seja sempre uma negociação entre a Zélia de Perdigão e o Salazar, não tem que ter tout court as mesmas lógicas do regime. E, portanto, vai encenar um espaço de modernidade num sítio onde essa modernidade seria proibida. Mas vai fazê-lo sempre com esta relação meio de benesse, não? Portanto, é uma coisa que cai dos céus.
a própria relação de Portugal com a modernidade, eu penso que acaba por ser também marcada por esta relação com a Fundação Carlos Gulbenkian. Em 1958, a Madalena Perdigão vai fundar o Serviço de Música da Fundação Carlos Gulbenkian. Madalena Perdigão é uma figura efetivamente muito importante. Madalena Perdigão, o seu primeiro marido havia sido um dos primeiros bolseiros da Fundação Carlos Gulbenkian. Ele era matemático, ligado ao grupo neorrealista de Coimbra, portanto, ligado a um círculo explicitamente dissidente. E ele morre, tragicamente, de repente. E Madalena Perdigão vem agradecer a Azeredo Perdigão a oportunidade concedida ao seu marido. Ele acaba por a convidar para trabalhar na Fundação. Mais tarde viria a fundar o Serviço de Música da Fundação Carlos Gulbenkian. Madalena Perdigão já antes é música também, e matemática, e já antes em Coimbra tinha um programa de rádio chamado Música e os seus Sortilégios, portanto já fazia parte desses círculos cosmopolitas de alguma forma dissidentes. Há de ser uma figura central para o que vai ser a história da dança em Portugal, e com isto se inaugurará também acabaram por culminar na Gulbenkian uma série de pessoas que darão lugar a uma terceira linha, por assim dizer. Talvez só falar também aqui da importância da Ana Másculo, que funda o seu estúdio escola, onde bastantes figuras por onde bastantes figuras passam, e de alguma maneira uma linha que acompanha também esta outra do Centro Português de Bailado e do Grupo Experimental de Balé, que no início envolvem o José Sá Portes e a Wanda Ribeiro da Silva, mas que também depois, no fundo, por assimilação da Fundação Carlos Gulbenkian, que a Ana estava a referir, vai dar lugar, portanto, o Grupo Experimental de Balé vai dar lugar ao Grupo Gulbenkian de Bailado. O Grupo Gulbenkian de Bailado vai ser absolutamente fundamental no desenvolvimento das práticas de dança em Portugal, por toda a capacidade de produção e de assimilação de bailarinos e de formação de bailarinos que vai ter durante os anos. E, portanto, esta passagem aqui do Grupo Experimental de Balé para o Grupo Gulbenkian de Bailado é determinante, e, no fundo, temos aqui um conjunto de linhas genealógicas que vêm desta fundação do Centro Português de Bailado pelo José Sá Portes e pela Wanda Ribeiro da Silva, e que depois também vai se disseminar na influência que o Grupo Gulbenkian de Bailado e mais tarde o Ballet Gulbenkian tem, por toda a quantidade de bailarinos que forma e pelas ramificações depois de práticas e de projetos que esses bailarinos vêm a desenvolver ao longo dos anos. Sim, talvez ressalvar apenas que este serviço de música da Fundação, o que ele vai trazer meios, não é? Meios que vão possibilitar que aconteça alguma coisa. E mesmo o Centro Português de Bailado, que vai ser um dos primeiros ações da dança apoiadas pela Gulbenkian, eles são propostas externas à Fundação, ou seja, não são iniciativa da Fundação. E são estas várias pessoas que circulam à volta do meio da dança, no caso a Ana Másculo, o José Sá Portes, a Wanda Ribeiro da Silva, que vão investir numa proposta que é ao mesmo tempo de formação para formar e solidificar a profissão de bailado, mas também para dar contexto a essa prática, promovendo conferências, promovendo a publicação de obras, como, por exemplo, temos aqui uma dessas publicações do Centro Português de Bailado, que tem que ver com contextualização da prática de balé internacional. Ou
seja, não são obras disruptivas, não é um trabalho de ruptura com a dança, com a prática da dança, é um trabalho de solidificação ou de profissionalização e que a partir do momento em que ganha um potencial artístico e depois se transforma numa companhia própria, no caso o Grupo Experimental de Balé, e se entende a potência desse grupo e a sua possibilidade de se independentizar e daí formar-se uma companhia.